E aí galera, tudo bem? É o Ruivo falando com vocês, espero que todo mundo esteja bem. Antes de começar essa nossa aula, queria dizer para vocês que eu tô morrendo de saudade da aula presencial para vocês, porque a gente tá só batendo esse papo. A gente não, né? Eu tô falando e vocês estão me ouvindo, eu não ouço a voz, não vejo o rosto de vocês mais, não vejo as caras de vocês, tô morrendo de saudade disso. Espero que tudo isso passe o mais rápido possível, que a gente possa voltar a se ver, tá bom? Espero que todo mundo esteja bem, que vocês estejam quietinhos nas casas de vocês, né, se resguardando, mantendo isolamento aí para que tudo volte ao normal o mais rápido possível, tá bom? Vamos para a aula 19 hoje, começar a apostila 2, né? Se vocês repararem, é uma aula sobre exercícios, então hoje eu não vou usar slides, eu vou deixar o plural aberto aqui para a gente ir passando pelos exercícios já, tá bom? Acho que isso vai ser importante para a gente, tá? Muito bem. Então, vamos começar pelo exercício número 1, tá? Vamos para o texto. O quadro da vida colonial, tanto quanto dele conhecemos através do depoimento dos cronistas e da exposição dos historiadores, apresenta-se à superfície estável e tranquilo. Não é preciso penetrá-lo a fundo, entretanto, para verificar que se trata de estabilidade e de tranquilidade aparentes. Desde os primeiros tempos, na realidade, há grandes choques de interesses, contrastes de orientação, contradições de toda a ordem. Então, no texto acima, o autor refere-se aos movimentos conspiratórios que ocorreram na colônia brasileira contra a metrópole portuguesa. Considerando essa conjuntura, associe os eventos da coluna 1 com a descrição equivalente na coluna 2. Então, primeiro, uma pequena correção aí, né? Nem todos os movimentos que estão aqui foram necessariamente contra a metrópole, né? O caso da Guerra dos Mascates, tá? Era um já resumindo a situação para vocês, a gente não falou dele ainda, mas foi um conflito entre os colonos luso-brasileiros, né, aqui na América Portuguesa, e comerciantes portugueses. Não era um problema com a metrópole diretamente, mas sim com os comerciantes, tá bom? Então, considerando essa conjuntura, associe os eventos da coluna 1, né, com a descrição equivalente na coluna 2. Muito bem. Vamos lembrar cada um deles aqui, né? Para começar, o número 1, conjuração dos alfaiates. Isso aqui é conjuração baiana, tá? Então, quando ele fala para a gente de conjuração dos alfaiates, isso também pode ser chamado de conjuração baiana, tá bom? Então, o que aconteceu no ano de 1798, para não deixar o exercício confundir a gente, tá? Então, é a conjuração baiana. Confidência Mineira, né? Vamos lembrar aqui no caso da Inconfidência Mineira do Tiradentes, tá bom? Então, lembra do Tiradentes, tá? Essa Inconfidência de 1789, tá bom? A Guerra dos Mascates já comentei com vocês e por fim a Revolução Pernambucana, né, que era contra a permanência da corte. Então, aqui a gente tem um problema contra a permanência da corte portuguesa. Então, lembrando inclusive, né, que quando a gente fala da Revolução Pernambucana, não é só contra a permanência da corte, mas tudo que ela implicava, né? A corte portuguesa no Brasil implicava um aumento de impostos, enfim, o que era nocivo, especialmente para uma região produtiva como Pernambuco, tá bom? Então, vamos ler aí o que cada um está falando, né, para a gente fazer as conexões, tá? Então, o primeiro trechinho aqui, confronto entre os donos de engenho de Olinda e os comerciantes, em sua maioria portugueses, do Recife. É a Guerra dos Mascates, né? Então, ele está falando para a gente aqui da Guerra dos Mascates. Então, vou colocar o número 3, Guerra dos Mascates. Em seguida, movimento organizado por mulatos e negros, livres ou libertos, ocorrido na Bahia,
no contexto da escassez de gêneros alimentícios e carestia. Ele está falando da conjuração dos alfaiates, lembra que foi um movimento popular, né? Envolveu aí negros livres ou libertos, né? Vai ter o envolvimento de escravos, vai propor a criação de uma república, tá? Então ele está falando para a gente aqui do número 1, conjuração dos alfaiates ou a conjuração baiana. Em seguida, conhecida também como Revolução dos Padres, foi o único movimento que ultrapassou a fase conspiratória e atingiu o processo de tomada do poder em Pernambuco. Aí ficou fácil, né? Porque só sobrou a Inconfidência Mineira, que é em Minas, e a Revolução Pernambucana, que é em Pernambuco. Então a gente coloca aqui o número 4, né, que é a Revolução Pernambucana. Inclusive é interessante notar que, né, os revolucionários em Pernambuco tomam o poder, mas são derrubados em seguida, né, pelo governo de Dom João, tá bom? E revolta de caráter emancipatório que teve como principal motivo o estabelecimento da derrama, que era um imposto sobre o ouro, tá bom? Então só para lembrar aqui, derrama, imposto sobre o ouro, tá bom? Então colocamos aqui o número 2. O que nos dá alternativa 3, 1, 4, 2, alternativa D de dado, beleza? Então exercício número 1, alternativa D, tá bom? Vamos lá. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, seria legal você deixar algum comentário no YouTube. Eu não sei como é que rola necessariamente essas dúvidas pelo plural, né, para falar comigo, mas enfim, talvez seja o meio de comunicação mais rápido que a gente tenha no momento, tá? Então vamos lá. O texto a seguir servirá de base para a resolução das questões 2, 3 e 4, importante não esquecer, né? Vou fazer algumas anotações aí. O termo independência adquiriu ressonância no vocabulário político, especialmente a partir da deflagração da Revolução de 1820 na cidade do Porto. Então, a expressão independência, vamos grifar aqui, né? Então, a partir da Revolução de 1820 na cidade do Porto, falamos dela, né, Revolução do Porto. Lembra aí que quando a gente fala da Revolução do Porto, a gente está falando de um movimento, né, em Portugal, que tentava acabar com o absolutismo, né, então estabelecer uma constituição, mas ao mesmo tempo recolonizar o Brasil. Né? Então lembra, até falei que era liberal e conservador ao mesmo tempo. Tá? Isso acabou estimulando o processo de independência no Brasil. Foi bastante utilizado em manifestos revolucionários para sublinhar a possibilidade de a nação portuguesa e os portugueses de ambos os mundos regenerarem os tradicionais princípios monárquicos do reino estabelecidos no século XVII com a ascensão de Dom João VI, de Dom João IV de Bragança. Então, vamos grifar aí os manifestos revolucionários sobre a possibilidade da nação portuguesa e os portugueses de ambos os mundos regenerarem os tradicionais princípios monárquicos do reino, tá? Então, lembrando aí que ele está falando especialmente do pacto colonial, tá bom? Vamos até colocar aqui que era a possibilidade de recolonização. Isso. Então, possibilidade de recolonização, tá bom? Muito bem. Vamos lá. A proposta fundamental era de construir a independência nacional. Construir a independência nacional, articulando a monarquia a uma constituição que estabelecesse limites ao poder real e garantisse direitos e liberdades civis e políticas aos cidadãos do Império. Pretendia-se por essa via, entre outras exigências, contestar o absolutismo representado por Dom João VI e o despotismo exercido por ministros,
por conselheiros e pela corte radicada no Rio de Janeiro desde 1808, né? Então vamos grifar, contestar o absolutismo representado por Dom João. Muito bem. Uma primeira dica que eu sempre dou para os meus alunos quando a gente tem um texto longo como esse, né? Grifa. Grifa, anota do lado, tá? Interpretem muito bem o texto antes de irem para a questão, tá bom? Porque se você não faz uma boa interpretação, na hora da questão você pode se confundir e muito, tá? Você pode achar que alguma alternativa meio esquisita tá certo, isso pode te passar a perna e você acabar errando uma questão de bobeira, às vezes uma questão fácil, tá bom? Então sempre tomem cuidado, tá, com o texto, grifem, anotem, tá bom? Antes de irem para as questões. Agora sim. Agora vamos lá. Questão número 2, questão da PUC de Minas, tá? O trecho indica a utilização do termo independência como uma mobilização que contestava o absolutismo de Dom João VI, garantisse direitos e liberdades civis e políticas aos cidadãos. Considerando-se o contexto acima, é correto afirmar que... Muito bem. Letra A. A independência era elaborada como uma conquista de uma autonomia que se concretizaria legalmente por meio de uma Constituição, não implicando como requisito o rompimento de vínculos com Portugal. Está errado, né? Então há o interesse de romper com Portugal. A Constituição é parte desse processo, mas romper com Portugal é necessário, tá bom? Letra B. Os movimentos brasileiros pela independência se caracterizaram pela revolução, já que exigiram luta política e militar na consolidação de uma abolição da monarquia e sua substituição pela república. Errado, né? Lembra que eu sempre comento com vocês que aqui a gente mantém uma monarquia. Na América Espanhola, na América inteira praticamente, né? A gente vai ter instauração de repúblicas, mas no Brasil mantemos uma monarquia, tá bom? Letra C. O termo independência faz uma associação com liberdade e, como tal, é genuinamente brasileiro, não mantendo vínculo ou recebendo influência dos conceitos ou movimentos europeus. Errado, né? Há todo um contexto e influência filosófica e iluminista a respeito do conceito de liberdade, né? Que não é, obviamente, brasileiro, tá? Isso vem de fora, tá bom? Muito bem. Como princípio, entender, como princípio, independência significa emancipação, ou seja, caminhar com as próprias pernas, inaugurando um novo modelo de gestão da nação brasileira, alterando, inclusive, a sede do governo. Então, alternativa correta, letra D, né? Então a ideia de emancipação, tá? De criar o próprio governo, tá bom? Então ficamos aí com a letra D de dado também, tá bom? Muito bem, então dando continuidade, vamos para a questão 3 também da PUC, lembrando que ela utiliza esse texto que a gente grifou todo aqui, tá? Então vamos lá, questão de número 3. Muito bem. O trecho destaca o combate ao absolutismo. Em relação ao absolutismo no contexto histórico de 1820, é correto afirmar: letra A. O continente europeu em geral já havia vivenciado suas revoluções burguesas que derrubaram o absolutismo quando Portugal tardiamente derruba sua monarquia com a Revolução do Porto em 1820. Errado, né? A Europa ainda tinha países de modelo absolutista, tá? Inclusive, a Revolução Francesa em 1789 derruba o absolutismo, tenta iniciar um processo dessa forma em outros países, mas o Congresso de Viena, que eu comentei com vocês, instituição bastante conservadora, reacionária, vai tentar desconstruir tudo que a Revolução Francesa havia feito. Então o absolutismo ainda não havia sido totalmente derrotado em 1820, tá? Ainda era um processo em construção. Letra B. O movimento de contestação ao absolutismo tem relação com os ideais iluministas europeus que influenciaram o Estado português a adotar um dispositivo constitucional limitando o poder monárquico. Correto, né? Corretíssimo, tá?
Então ficamos com a letra B, a gente sempre fala dessa influência iluminista, tá? Então, correto, letra B. C. O absolutismo centraliza todas as instâncias de poder nas mãos do rei, correspondendo a um retrocesso em relação ao período anterior em que a lei existia para garantir as liberdades civis e políticas. Aí o erro, né, da alternativa é falar em relação ao período anterior, porque o período anterior ao absolutismo é o feudalismo, tá? Feudalismo, tá bom? Então, a lei no período feudal não existia para garantir liberdade civil e política. A lei servia para garantir uma ordem baseada na lealdade, baseada na relação de vassalagem, bem na relação servil de trabalho, então não tem nada a ver com garantia de liberdade civil e política, tá? Letra D. O fim do absolutismo é um acontecimento de ordem política, que troca o poder absoluto do rei por outro regime. Entretanto, a ordem social e a economia são mantidas. Né? Então, ordem social e economia são mantidas como estruturas duradouras. Aí tá errado. Né? A gente pode fazer um X aqui, porque está completamente errado. A ordem social estamental, a economia mercantilista caem aí aos poucos junto com o absolutismo, tá bom? Portanto, ficamos com o item B de bola, letra B de bola, exercício de número 3, beleza? Muito bem. Então vamos continuar. Ainda exercício tem relação com esse texto, né? Então, questões 2, 3 e 4, vamos para o 4. Responda a esta questão assinalando a afirmativa correta. Enquanto o processo de independência da América Portuguesa uniu as diferentes facções oligárquicas, estabelecendo um sistema unitário sob regime monárquico, na América Espanhola havia diferentes frações de uma mesma oligarquia. Muito bem, então ele fala aqui, né, na América Espanhola havia diferentes frações de uma mesma oligarquia. Então, essa questão, repara, ele está falando da América Portuguesa, a independência uniu as diferentes facções. Então, ele está falando de unidade. Né? Repara que ele fala aqui para gente, uniu. E aqui ele fala de frações, então fragmentou. Essa questão, ó, nem li as alternativas, mas essa questão ela vai falar para gente, provavelmente, tá? Muito provavelmente ela vai falar de fragmentação territorial e unidade. Lembrando que a América Espanhola se fragmenta, né? E o Brasil mantém a unidade territorial, tá bom? Muito bem. Vamos lá. Então esse fato, letra A, evoluiu justamente por não haver um poder forte numa forma de Estado nacional moderno, independente do capital internacional. Na verdade existe, né? Inclusive aqui tanto aqui no Brasil quanto na América Espanhola, a gente tem poderes fortes. Aqui o poder do rei, né? E na América Espanhola a figura dos caudilhos, por exemplo, que vão manter o poder nas suas regiões, tá? Letra B. Levou a uma participação maior das camadas sociais mais baixas num movimento que ficou conhecido como caudilismo. Nem na América Portuguesa isso acontece, e na América Espanhola não é o caudilismo, movimento das camadas sociais mais baixas. O caudilismo vai envolver setores da elite, tá? Então também está errado. C. Consolidou, logo após a emancipação, um poder político ainda mais centralizado e autoritário, com uma forma de ditadura militarista. Até aqui dava para falar que estava certo, né? Centralizado, se pensar no Brasil, o poder é centralizado, de certa forma Dom Pedro I vai ser autoritário, a gente vai discutir isso ainda, mas ditadura militarista tá errado, tá bom? Gerou um instável e difícil período com o progressivo uso das forças para conter as massas, então isso aqui faz todo sentido, a gente vai ver depois, a serviço dos interesses das elites. Isso é comum na história,
né? Então, o que se constrói é justamente o interesse das elites econômicas, das elites financeiras, tá? Então, a construção desses estados vai se basear no interesse das elites, portanto, ficamos com a alternativa D de dado, tá bom? Então, fizemos o 2, 3 e 4, tá? Então, número 2 item D, número 3 item B e número 4 item D, tá bom? Então fizemos os exercícios referentes a esse texto aqui, tá? Agora passamos para o exercício de número 5. Deixa eu só ver aqui, não tem alternativa, vamos lá. Entre os processos históricos a seguir, aqueles que ofereceram referências políticas para os movimentos de independência das colônias americanas da Espanha e de Portugal e influenciaram a organização das novas nações do século XIX foram, calma aí, repara o seguinte, então ele está falando, aqueles que ofereceram referências, opa, deixa eu apagar aqui, então aqueles que ofereceram referências políticas. E além disso, então, para as colônias americanas da Espanha e de Portugal, influenciaram a organização das novas nações no século XIX. Está pedindo duas coisas em conjunto aqui, tá? A Revolução Francesa, né, é a grande influência política e a independência dos Estados Unidos na sua forma republicana e federalista vai influenciar a organização das novas nações do século XIX, com exceção justamente do Brasil, tá? Então temos a exceção do Brasil aí, mas no geral a América Latina vai se basear na forma de organização dos Estados Unidos, tá bom? Portanto, ficamos com a alternativa A. Vamos passar pelos outros. A independência dos Estados Unidos faria sentido, tá? E as revoluções europeias de 1848, aqui tá errado, né? Essa data não faz sentido porque ela é posterior ao geral dos processos de independência. Né? Esses processos estão acontecendo ali na década de 1810 e começo da década de 1820. Né, ali um período de 15 anos, mais ou menos, a gente tem os processos de independência. Então, as revoluções europeias, que a gente vai falar depois, né, daqui a algum tempo, de 1848, estão fora de contexto. Né? Muito bem. A Revolução Francesa faria sentido. E o processo de unificação da Alemanha, isso está errado, por quê? Porque o processo de unificação da Alemanha, deixa eu só grifar aqui, ele vai acontecer no ano de 1871, se consolida, né, no ano de 1871. Então, 1870, deixa eu apagar, fiz cagada aqui. Vocês veem que eu não estou editando o vídeo, né? Por que não? Que eu não vou editar. Então, 1871, tá bom? Então não faz sentido, o contexto histórico está errado também. E aqui entender o processo de unificação da Alemanha a gente acabou de explicar, e as revoluções europeias de 1848 também a gente já explicou o porquê que está errado, tá bom? Portanto, ficamos com a letra A de amorzinho, ou de ai que saudade de dar aula que eu tô, tá bom? Vamos lá. Para finalizar, número 6, exercício da PUC. Perceberam que a PUC cobra bastante esse assunto, né? Especialmente em Minas Gerais. No texto, o Império Enfermo, Cláudio Bertolli Filho afirma: a vinda da corte portuguesa para o Brasil determinou mudanças na administração pública colonial. Então reparem, né? É sempre uma constante falar da vinda da corte portuguesa e falar de mudanças na administração pública colonial. Frisei bastante isso nas aulas sobre esse assunto, espero que tenha ficado claro, tá? Como sede provisória do Império Lusitano e principal porto do país, o Rio de Janeiro tornou-se centro das ações sanitárias. Então a higiene, né, da cidade era uma importância muito grande. Com elas, Dom João VI procurou oferecer uma imagem nova de uma região que os europeus definiam como território da barbárie e da escravidão, e que não estava muito errado, né? Até porque a escravidão é a barbárie, né?
Mas vamos lá. As ocorrências mencionadas estão inseridas numa sucessão em que podem ser destacados, seja como antecedentes, seja como consequentes, os seguintes processos. Muito bem. Então, seja como antecedentes, então o que aconteceu antes da vinda da família real, ou como uma consequência da vinda da família real. Então, a primeira revolução industrial é um antecedente? É um antecedente. E a busca da Inglaterra pela hegemonia comercial na Europa e no mundo é. Não à toa a Inglaterra escolta a família real portuguesa pro Brasil, tá? Claro, cobrando aí a abertura dos portos, tá? Então isso tem relação com a primeira revolução industrial, tá bom? 2. A Revolução Francesa e as tentativas de expansão das conquistas dos revolucionários burgueses para a Europa também tem relação. Né? Vale lembrar aí que as guerras napoleônicas, né, elas vão fazer justamente com que a família real portuguesa venha para o Brasil, fuja para o Brasil. Né? As disputas entre Inglaterra e França e o decreto do bloqueio continental com as repercussões para a Espanha e Portugal e seus domínios ultramarinos, é exatamente por isso que a família real vem para o Brasil. Né? Então, ponto também correto. A crise do sistema colonial, que é o que a gente está falando há um tempinho já. Os processos de independência nas Américas, também está correto. Implantação de estados nacionais em ex-colônias da Inglaterra, França, Espanha e Portugal. Está falando do quadro geral aqui de independência das Américas. Certo? Então, todas estão corretas, tá? Vou circular todas aqui para vocês. Muito bem? Isso nos dá a alternativa E de eu estou com saudade de vocês, tá bom? Gente, então é isso, tá? Fizemos vários exercícios, acho que foi bem importante para a gente construir várias coisas aqui, tá? De novo, se ficar alguma dúvida, deixe um comentário no link do YouTube, tá? Que eu tento responder vocês. E um pedido, né? Tomem cuidado com as atividades, tá? Com a forma como vocês respondem às atividades. Prestem bastante atenção nos enunciados, no que está sendo pedido na atividade de vocês, para não fugir muito da resposta e não ter que ficar respondendo mais de uma vez, tá bom? Então é isso, beijo no coração de vocês, espero que todo mundo esteja bem e nos vemos em algum momento dessa vida aí. Falou para vocês, até mais.